caminho de transformação. Sobre o que eu vou falar hoje, eu gosto muito de... É uma palavra que fala pessoalmente comigo. E eu senti de, mais uma vez, trazer, e cada vez o Senhor vai falando de uma forma diferente. Mas quando nós somos encontrados por Jesus, irmãos, a nossa vida vira do avesso. Né? Ela vira do avesso, é uma transformação, porque a gente nasce de novo. O Espírito Santo começa uma obra em nós, essa obra de transformação, que ela progressivamente, normalmente, ela tende a ter um avanço, ela tende a crescer e a gente vai avançando e sendo transformado. Então, hoje a gente vai meditar na transformação da vida de Pedro. Eu acho que cada um de nós, em algum momento, pode se identificar com a vida de Pedro. Apesar de eu não ser intempestiva como ele, a gente, e cada um na sua personalidade, no seu jeito de ser, a gente se identifica com Pedro, porque nós somos miseráveis pecadores. Não é verdade? Abra sua Bíblia, eu vou ler esse versículo para começar, e leremos outro, 2 de Pedro 3,18. 2 de Pedro 3,18. E diz assim: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Palavras do Pedro. Palavras do Pedro agora, na sua segunda carta para a igreja. Palavras do Pedro agora, que é um homem maduro, cheio da unção, firme. Um líder da igreja. Não só de uma igreja local, o líder da igreja que se espalhava pela terra naquela época. Mais ou menos 67 a.C., muito perto da sua morte. Então, se a gente for olhar a história de trás para frente, tem filme que começa assim, né? Mostra o final e depois volta. Então, eu posso dizer, né? Posso usar esse versículo como alguém que passou por um processo de transformação. E agora ele está dizendo a outros: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja a glória para sempre, agora e para sempre. Amém. Aleluia. Ele foi um homem que foi trazido à presença do Senhor e que teve uma vida de transformação. Alguém que a gente poderia dizer: esse homem um dia vai ser um líder da igreja que vai nascer em Jerusalém e vai se espalhar? É muito improvável. Mas se existe uma especialidade do nosso Deus, é Ele pegar os improváveis aos olhos humanos e fazer deles instrumentos poderosos nas suas mãos. Então, todos nós aqui que possamos dizer assim: nossa, eu sou um improvável, eu nunca vou chegar a esse lugar. Querido, não subestime aquele que faz muito além do que pedimos ou pensamos, pelo seu poder que em nós opera. Esse Deus, Ele é especialista em transformar. Então, nós vamos percorrer aqui um pouco pela história de Pedro, daquilo que a Bíblia traz, e isso é para mim e para você. Esse é o caminho de transformação também, o meu e o seu, que a gente possa se identificar com essa história também. Então, em primeiro lugar, o encontro com Jesus é onde tudo começa. É onde tudo começa. Você consegue se lembrar do seu? Aliás, tem alguém aqui que nos visita hoje? Não tem. Precisamos trazer visitas. Precisamos convidar as pessoas. É onde tudo começa, irmão. Você consegue lembrar do seu? Para mim, o meu, assim, está aqui claro como cristal. Talvez você nasceu num lar cristão. Mas quem é filho de crente, não é crentinho. Quem é neto de crente, não é crentinho. Você tem que ser o crente. Né? Então, você que nasceu num lar cristão,
Você lembra do dia que o Senhor te encontrou? Você lembra como foi isso na sua vida? E na vida de Pedro, como é que foi? O Pedro era um pescador. Ele tinha um irmão chamado André, os dois eram pescadores. Eles eram sócios do Zebedeu, que tinha como filho o Tiago e o João. Então, eles tinham vamos colocar essa empresa de pesca. O André, irmão do Pedro, ele era discípulo de João Batista, aquele que veio primeiro, aquele que veio pregando, preparando o caminho do Senhor. E um dia, quando Jesus passa por João Batista vai dizer ali para os seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E a partir daquele momento, já alguns dos discípulos de João Batista passam a seguir Jesus. E o André, irmão do Pedro, é um deles. E o André, então, encontra Jesus, e ele vai ali correndo para contar para o seu irmão. Ele vai correndo contar para Simão. Então, André é aquele que vai apresentar o Senhor Jesus para o Pedro. Evangelho de João, capítulo 1, dos versículos 40 ao 42, diz assim: André, o irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele entrou primeiro e o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias. Irmãos, havia uma expectativa muito grande pelo Messias, de todo o povo de Israel. Era um povo que conhecia muito bem as promessas, que na época só existia o Antigo Testamento. Havia uma esperança. Nós até estudamos isso, né, no livro de relacionamento de alianças, no capítulo anterior, sobre essa expectativa do Messias. E existia uma expectativa muito grande. Então, quando André fala assim: achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. Toda vez que você ouvir Jesus Cristo, o Cristo não é um nome, o Cristo é um título. Jesus é o nome. Jesus Cristo é Jesus o Messias. Achamos o Messias, que quer dizer o Cristo, e o levou a Jesus. E Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Quando a gente encontra Jesus, é onde tudo começa. Quando Jesus encontra Pedro, ele já olha para Pedro e muda o nome dele. Ele era chamado de Simão, que significa quem ouve. E também tem um sentido, alguns que pregam, que Simão também tinha o sentido de ser como um caniço, aquele tipo daquele mato que onde o vento vai. Isso era dito por causa da personalidade de Pedro, que ele era inconstante, ele era precipitado, ele era intempestivo. Então o seu nome, você é Simão, filho de João, mas agora você vai ser chamado Cefas. E Cefas significa rocha, no aramaico. Então, por que chama Pedro? Porque Pedro é o mesmo nome, Cefas, só que em grego. Era a Grécia que dominava. Como hoje todo mundo tem que falar inglês, naquela época todo mundo tinha que falar grego. Então, é por isso que ele é chamado Pedro, por causa lá da propagação do Evangelho para muitos lugares. Mas ali o que eu quero dizer é que o Senhor olha para ele, vê quem ele é, exatamente ali, com essas características que eu falei, o Senhor está falando assim para ele: você é isso, mas você será chamado Cefas. Você é, mas você será. Quando nós encontramos Jesus, como que você era? Talvez o Senhor não mudou o meu nome nem o seu, aqui. Mas você sabia que quando a gente chegar com o Senhor, cada um de nós tem um novo nome? Nós já temos um novo nome, irmãos. Mas essa mudança de nome, o que o Senhor está querendo dizer? Você está chegando para mim assim, eu estou te olhando assim, mas eu vou te transformar numa rocha. Você é essa pessoa desse jeito, mas você será uma rocha. Isso quando ele olhou para ele a primeira vez. Irmãos, e na cultura judaica, mudar o nome é algo assim muito forte. Deus viu, Deus mudou, e aquilo começa a acontecer na vida de Pedro. Só que não acontece no dia seguinte. Isso é um processo que vai acontecer com os meses, com os anos que vão se passando.
Quando nós somos encontrados com Jesus, irmãos, Ele imediatamente começa algo na nossa vida. Quando a gente abre o nosso coração, quando a gente pela fé reconhece que Ele é o Senhor e Salvador, o Espírito Santo de Deus entra em nós, a gente nasce de novo e Deus começa uma transformação. Você é assim, mas você não vai ficar assim. Você será transformado, você será trabalhado, você será mudado. E à medida que nós vamos andando e conhecendo o Senhor, nós vamos nos santificando, nós vamos crescendo no entendimento, nós vamos crescendo em intimidade, nós vamos deixando coisas da nossa vida que não faz mais sentido e nós vamos sendo transformados. É uma obra do Espírito Santo. No entanto, o nosso Deus não é um Deus que nos programa como robô, você vai ser assim. Isso tem muito a ver de o quanto eu me rendo ao agir do Espírito Santo, o quanto eu me rendo àquilo que o Senhor quer fazer, o quanto eu me rendo naquilo que Ele quer me transformar. Então nós temos o caminho de escolha. Senhor, eu estou aqui, eu te conheci, eu me rendo, faz de mim o que o Senhor quiser. Ou você pode fechar a porta do teu coração, ou você pode resistir ao agir de Deus. Você pode obedecer a palavra, ou você pode escolher não obedecer tudo. E aí eu posso dizer que se o Senhor que quer te fazer uma rocha, Ele vai fazer aquilo que Ele quer fazer com você. Só que o processo pode ser mais difícil, mais doloroso. Você caiu na mão do Senhor, você está pego, meu irmão. Você está pego e graças a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Tem uma frase do Max Lucado que eu li isso daqui quando converti, que eu nunca mais esqueci, é que Deus o ama tal como você é, mas Ele se recusa a deixá-lo assim. Ele quer que você seja simplesmente como Jesus. Ele quer que você seja simplesmente como Jesus. Se eu fosse você, eu optava por seguir e buscar e me entregar para realmente eu ir me tornando essa pessoa transformada, simplesmente parecido com Jesus. Nós conhecemos Jonas, aquele que o Senhor dá para ele uma missão, para ele ir para Tarsis, para Nínive, e ele pega uma direção contrária. Ele vai parar onde o Senhor mandou depois? Vai. A que custo? Ah, querido, eu quero dizer para você que o Senhor quer fazer algo tremendo na nossa vida. Hoje o Senhor falou aqui que tem novidade de vida para nós. Irmãos, nesses anos de pastoreio, que eu nunca sei mais quanto, já perdi as contas. Perdi as contas. De 93 para cá, quem é bom em matemática faz essa conta. Eu já vi muita gente sendo... 32? Olha, eu já vi Deus fazendo muita coisa. Eu vi pessoas assim, transformadas realmente da água para o vinho. Transformações, às vezes, meteóricas. E fala, uau, eu não acredito que essa pessoa está vivendo tudo isso com o Senhor. Mas eu já convivi anos e anos e anos com alguém que encontrou com Jesus e não saiu do lugar. Eu conheço pessoas que convivi por muitos anos que não só não saiu do lugar, mas que retrocedeu. Eu quero trazer a sua lembrança hoje. Pensa no dia que você foi encontrado com Jesus. Quanto tempo faz? Quantos anos faz que você foi encontrado com Ele? Você pode fazer uma retrospectiva, olhar para você mesmo, no que você mudou, no que você avançou, no que você se entregou nesse tempo. Você sabe conceber que tipo de testemunho você dá? Ou como as pessoas estão te vendo? O que as pessoas falam de você quando elas encontram com você? Irmãos, o Senhor está nos chamando para esse lugar. E tudo começa com um posicionamento. Tudo começa com um posicionamento. Jesus viu Simão e disse, olha, você não será mais Simão, você será Cefas. Você será rocha. Você será rocha. E a gente olhando pelos evangelhos, a gente não tem muita noção. Eu acredito que Pedro, sim, estavam ali nas pregações de Jesus, estavam ali nos ensinos do mestre de Jesus. Eu não sei quantos meses passaram, mas na progressão daquilo que Deus está trabalhando em Pedro, isso vai acontecer num outro encontro que Jesus tem com Pedro,
que é quando eles passaram a noite inteira pescando e não pescaram nada, que eles estão no amanhecer lavando os barcos, frustrados com uma noite inteira só de canseira e sem resultado. Pode ser que isso aqui tenha acontecido há quase 6 meses, aproximadamente 1 ano, alguns estudiosos dizem. E naquele dia que eles estão lavando os barcos, quem não conhece essa palavra, que Jesus chega e entra no barco de Pedro e começa a pregar para a multidão de dentro do barco do Pedro. E aí, quando ele prega para a multidão tudo, ele fala assim: olha, vocês podem voltar no mar alto e vão pescar. E aí o Pedro vai dizer: Senhor, nós já tentamos a noite inteira, não pescamos nada, mas sob a tua palavra nós vamos lançar a rede. E a gente sabe o que acontece. O que acontece? É uma pesca maravilhosa, o milagre acontece, é tanto peixe que não cabe no barco deles, que precisam vir outros barcos para conter a quantidade de peixes, um milagre, algo extraordinário que Deus operou na vida de Pedro, e Deus está querendo transformar esse homem, esse intempestivo, numa rocha, e é nessa hora que ele vê o milagre, que os olhos de Pedro são abertos, é nessa hora que ele recebe uma maior revelação de quem é Jesus. Se lá atrás o Senhor falou assim: olha, eu estou mudando o seu nome, agora isso é realidade para ele. Agora, não só ele sabe que ele é o Messias porque o André falou, ele não sabe só que ele é o Messias porque ele está ouvindo os ensinamentos de Jesus, agora é revelação. E quando a gente recebe a revelação de Deus, irmão, tudo é diferente. Pode as pessoas falar o que for para você, ensinar o que for para você, mas quando os seus olhos, o Espírito abre os teus olhos, é diferente. Você vê Jesus como você nunca viu antes. E esse momento aqui é um momento poderoso na vida de Pedro. Ele avança naquilo que Jesus tinha proposto para ele. Foi essa revelação. E agora a alegria de Pedro, a gente percebe, eu percebo isso pela leitura da palavra, a alegria e o Pedro estar perplexo, não só porque agora foi resolvido o dinheiro das contas que ele precisa pagar naquele dia e vender os peixes. Não, ele viu o poder de Deus. Porque o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Sabe quando você recebe algo que você quer ter tanto, mas aí quando você recebeu, tá tudo bem, glória a Deus, mas olha como ele me ama, olha o que ele fez por mim, olha o que ele transformou. E Lucas 5, do 8 ao 11, diz assim: vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Isso aqui é conversão. É quando a gente vê quem a gente é. Enquanto a gente está achando muito bom, a gente tem que rever. Eu sou um pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo. De agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Irmão, todo milagre de Deus na tua vida tem um propósito. Tem um propósito. Pedro agora, quando ele vê o poder de Deus, ele vê a sua pecaminosidade. Ele vê, eu estou andando com ele todo esse tempo, eu não tinha percebido. Tão pecador que eu sou, tão incrédulo que eu sou. Esse versículo diz que a admiração se apoderou de todos. E agora o Senhor, então, que está transformando a vida desse homem, Ele vai fazer para ele um chamado. Deus já te fez um chamado? Como é que você está correspondendo ao chamado que o Senhor te fez? Ô Pedro, não tenha medo com tudo isso que você fez. De agora em diante você vai ser pescador de homens. E Pedro, irmãos, aquilo foi tão importante na vida dele que a Bíblia diz que eles deixaram
arrastaram os barcos para a praia e deixaram tudo lá para seguir Jesus. O que eu quero é Jesus, sabe por quê? Porque quando eu entendo que Jesus é tudo na minha vida, quando eu entendo que Jesus é suficiente na minha vida, eu sei que vai ter sempre peixe, eu sei que vai ter sempre pão, ainda que seja um duro, mas eu vou encher a minha barriga, não precisa ser um McDonald's, sempre vai ter. Quando eu reconheço que Jesus é suficiente para mim, é isso que apodera-se da vida deles, porque eles deixam tudo e seguem Jesus, irmãos. E o que eu aprendo com isso é que o Senhor também está nos chamando para deixar os nossos barcos. E deixar os nossos barcos significa deixar aquilo em que eu deposito a minha segurança, aquilo que eu deposito a minha confiança. Quando eu acho que aqueles barcos é o que vai me trazer sustento, quando eu acho que eu preciso daqueles barcos, eu sei, você tem o seu trabalho, você tem a sua empresa, você tem o seu ganha-pão, você tem as suas responsabilidades, você tem as suas famílias, mas deixar o barco significa essas coisas passam a ser secundárias, porque os meus olhos se abriram, eu vi o poder de Deus e Ele é tudo o que eu preciso. Ele é tudo o que eu preciso. Irmãos, eu quero chamar a sua memória. Você consegue lembrar pelo menos alguma das grandes coisas que Deus fez na sua vida, que eu sei que foi muito? Você consegue lembrar alguns dos milagres? Você consegue lembrar alguns dos livramentos? De morte, de acidente, de enfermidade. Você consegue lembrar algumas vezes que Ele falou com você tão claramente, de forma tão cirúrgica? Você consegue lembrar de quando Ele te sustentou? Você consegue lembrar de quanto você passou? Você consegue lembrar, irmãos? Pedro fica fascinado por Jesus nessa hora. E tudo que Ele faz por nós, e a gente não merece, é pela graça, tem que nos deixar fascinados por Jesus. E tirar os nossos olhos daquilo que simboliza os nossos barcos, irmãos. Mas muitas vezes, vivendo tudo isso, tanto amor desse Pai, tanta misericórdia desse Pai, tantos milagres desse Pai, parece que a gente volta no mesmo lugar, na mesma vidinha de antes, na mesma vidinha de sempre. Irmãos, Ele é galardoador daquele que o busca. Isso quer dizer que Ele gosta de presentear, Ele gosta de abençoar, mas eu não posso viver a minha vida inteira. Me dá. Jesus é suficiente, se eu tenho Ele, Ele vai te dar, irmãos. O Senhor está nos chamando para uma outra fase, a fase de que eu te vi, os meus olhos foram abertos e o Senhor é tudo que eu preciso. O Senhor está nos chamando para esse lugar, irmãos. Deus tem se revelado a nós. E seguir Jesus importa renúncia, dependência, confiança, dependência total. Ele quer nos chamando para esse lugar de transformações. Aonde que está ancorado o seu barco? O que é que você está tão preso que Jesus está em segundo lugar? O que é que você está tão preso que você não consegue? Você até quer. Você quer até acabar com esses ídolos. Você até quer arrastar os seus barcos e deixar na praia, afundar os barcos, como diz a música, né? Você até quer afundar os barcos para você não correr o risco de achar que é deles que você depende de novo. Mas você não consegue. Que o Espírito Santo hoje esteja movendo o seu coração e te lembrando que o Senhor te chamou para mais, que um dia Ele te encontrou, que Ele está fazendo uma obra na tua vida, mas que Ele está te chamando para uma missão. Eu não sei qual vai ser a sua, eu sei que não são apenas algumas pessoas que o Senhor chama para a missão dEle. Ele chama todo aquele que nasceu de novo, Ele chama todo aquele que encontrou com Ele. Nós fomos chamados para uma missão, irmãos. Nós temos que avançar. E nós temos que fazer a nossa parte. A palavra está aqui. Mas nós precisamos nos entregar. Nós precisamos nos entregar. Eu, há algum tempo atrás, fiz exames que apontaram algumas coisinhas que não estão certas por aqui. Pré-diabetes.
E aí o médico falou assim, olha, você não pode comer carboidrato, você tem que eliminar isso da sua vida. Você precisa ir na academia todos os dias, você precisa tomar 2 litros de água por dia. Você vai ter que tomar esse remedinho aqui de manhã e de noite. Confessando o meu pecado. Toma o remédio. Vou na academia, não todo dia. Enfim, aquela receita me cura? Os conselhos são bons? Excelente. Mas a receita não me cura se eu não fizer. Gente, eu estava falando para a Amandinha, outro dia, a Amandinha, de vez em quando, ela me cobra. Você já voltou no médico? Fez a consulta de novo? Eu falei assim, que eu não... Sabe o que é? Eu vou voltar lá, vai dar a mesma coisa. Me ajudem, me cobrem, me confrontem, viu? A Amandinha, não, mas você precisa ir. Gente, vocês não acreditam essa semana que o convênio mandou que o convênio me mandou uma mensagem. Tânia Cristina Pontara, nós vemos que já faz algum tempo que você passou no endócrino e fez seus exames, estão desatualizados. Você não quer marcar uma consulta? Eu falei, nossa. Quero. Marcado para o dia... tá bom, está marcado... Você quer de manhã ou de tarde? Que dias são melhores? Tal e tal. Está marcado para o dia 24. Falei, olha... Falei para a Amandinha, olha, Amandinha, está correndo atrás de mim. Mas é isso, irmãos, nós encontramos Jesus e o Evangelho nos ensina o que nós temos que ser, a entrega que nós temos que fazer. Agora, se nós não fizermos nada disso, como é que vai acontecer a transformação na nossa vida? O Espírito Santo é um cavalheiro, eu preciso me dar, eu preciso buscar, eu preciso orar, eu preciso querer ler a Bíblia, eu preciso querer conhecer Jesus, eu preciso ansiar por mais de Jesus. E o Senhor está nos chamando para esse lugar, irmãos. Nós precisamos dizer, Senhor, traz revelação, revela, abre os meus olhos, porque eu quero te ver como eu ainda não te vi. 2 Coríntios 3, tem um versículo que diz assim, do 15 ao 18, se você não quiser, né, não precisa abrir. E até hoje, quando é lido Moisés, ele está falando a respeito dos judeus, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde é o Espírito, ali é a liberdade. Mas nós, com o rosto descoberto, se a gente tiver essa revelação, refletindo como um espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória à imagem, como pelo Senhor. Senhor, abre os nossos olhos e que nós possamos olhar para o Senhor e te contemplar. E te contemplar, e te contemplar, E os seus barcos? Não. E te contemplar. Olha o barco. Eu vou contemplando Jesus. Eu vou sendo transformado de glória em glória, de glória em glória. E cada dia eu vou me tornando mais parecido com Ele. E pode ficar tranquilo. Trabalha direitinho, faz tudo direitinho. Não vai te faltar nada. Jesus Cristo é tudo o que nós precisamos, irmãos. Seguindo a vida de Pedro, segundo ele vai sendo moldado nesse caminho. Agora ele foi chamado para ser pescador de homens. Eles passam a seguir Jesus, a seguir mesmo aonde Jesus vai. Ele vai nas viagens de Jesus, onde Jesus está indo, ele está indo também. E nessa caminhada, mais de perto com Jesus, ele vai sendo trabalhado, ele vai sendo transformado. Jesus vai movendo na vida dele, e ele vai ficando cada vez mais fascinado. O Pedro, de 12 apóstolos que o Senhor chamou, dos 12 mais próximos, ele se torna um dos 3 mais íntimos. Deus está nos chamando para a intimidade, irmãos. Todos são filhos, mas nem todos são íntimos. Uma vez alguém falou assim, o Senhor não faz acepção de pessoas. E não faz mesmo. Mas Ele olha aquele que é íntimo, e aquele que é íntimo, Ele está mais perto. Ele vê mais. Pedro se torna um dos 3 mais íntimos. E toda a trajetória de Pedro com Jesus, o Senhor vai trabalhando para que ele se torne essa rocha. Ele vai sendo desenvolvido em fé, ele vai sendo desenvolvido em intimidade, ele vai sendo desenvolvido em revelação. Ele oscila, ele está sendo transformado, quem não, né? Ele oscila. Tem hora que Jesus repreende ele, mas é assim, errar, a gente erra, o problema não é errar, o problema é quando a gente não se arrepende. Então, Pedro vai testemunhando milagres.
É ele que é chamado, quando o Senhor vai ressuscitar a filha de Jairo, ele chama Pedro, Tiago e João. Pedro foi aquele que andou sobre as águas. Ah, mas Pedro afundou. Afundou, mas só ele que andou. Pedro é aquele que, quando o Senhor traz aquela mensagem difícil, depois da multiplicação de pães, sobre a aliança, sobre comer minha carne e meu sangue, que os discípulos começam tudo a abandonar Jesus. Jesus olha para aqueles mais próximos, vocês querem ir também? Pedro é aquele que recebe e que traz essa palavra, para onde nós iremos, Senhor? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna, eu não quero ir, eu não quero te largar. As palavras dele estão sendo carregadas de amor, de paixão, de vida. É Jesus que ele quer. Ele está vendo que longe de Jesus não dá mais para viver. É Pedro, aquele que recebe a grande revelação de quando Jesus pergunta para os discípulos: quem as pessoas estão dizendo que eu sou? Uns dizem, o Senhor disse que é os profetas, ou Jeremias, ou Elias. Não, eu quero saber, vocês que andam comigo, quem vocês dizem que eu sou? Quem é o que responde, irmãos? É Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. E Jesus fala para ele: Pedro, não foi nem carne nem sangue que te revelou, isso não é coisa da tua cabeça, foi o Pai que te revelou. Ô Pedro, você está recebendo revelação do céu, Pedro, você está recebendo revelação do Pai. Queridos, o Senhor está nos chamando para esse lugar de transformação, onde o Pai quer trazer a revelação do coração de Deus, para mim e para você, os Pedro da vida, as Maria da vida, os improváveis da vida. Essas revelações não é para aquele que é o pastor Tânia, não é para o Abinério, não é para o Harold Walker, não, é para todo filho de Deus que tem fome e sede, que quer estar junto, que quer estar perto, irmãos. Jesus quer se revelar mais para você, Jesus quer transformar ainda mais a sua vida. Mas Pedrão tem hora que ele dá uma deslizada, porque Jesus vai ali falar para eles o que vai acontecer. Jesus vai falar que vai ser entregue, que vai ser morto. Aí o Pedro, que estava no espírito, agora já está na carne. Abre aí comigo Mateus 16. Oh, Deus. Versículo 21. Acharam? Se você tiver com a Bíblia de papel, você vê aqui em cima, que foi no versículo 16, que Pedro responde que ele é o Cristo, né? E aí o Senhor vai falar que ele é bem-aventurado, o Senhor vai fazer uma promessa para ele, no versículo 18, né? Vou ler o 17. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está no céu. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Olha a palavra que Pedro recebe, olha dessa revelação, quanta promessa que vem. E aí o versículo 21, que diz que desde esse tempo, então, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, que ele sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. 22. Então Pedro chama-o à parte e começou a repreendê-lo. Olha o sabichão. E começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, Senhor. Isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as coisas dos homens. É só Pedro que uma hora está cheio do Espírito, outra hora está na carne? É o processo. É o processo. Tem hora que é tão claro aquilo que Deus tem para a tua vida, tem hora que é tão claro o propósito, tem hora que é tão claro o que o Senhor tem para você, mas tem hora que começa a acontecer umas coisas que você já viaja.
O que o Senhor está dizendo aqui, não é que o Senhor, você não é mais meu amigo, não é que eu não quero mais saber de você. O Senhor viu por trás da fala de Pedro, Satanás querendo abortar a missão de Jesus, que ia salvar toda a humanidade. Sai da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, o quê? Você está querendo ser um obstáculo para aquilo que eu vim fazer na terra. E aí, porque não leva em consideração as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Ele está querendo dizer assim, Pedro, você está na carne, Pedro. Você está deixando ser usado por Satanás, Pedro. Mas Pedro está sendo o quê? Nesse segundo ponto, está sendo moldado. Ele está sendo moldado, ele está sendo trabalhado. E assim a gente está sendo moldado, a gente está sendo trabalhado. A gente não é perfeito, a gente está caminhando, mas o Senhor está nos chamando. E aí, continuando essa conversa, aí o Senhor chamou ele, o Senhor tem mais, versículo 24, aí se você não fechou a Bíblia. Então Jesus disse aos discípulos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. É isso. Tome a sua cruz e siga-me, porque quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem quiser perder a sua vida por causa de mim, achará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará uma pessoa em troca da sua alma? Jesus está ensinando. Você recebeu uma revelação de quem eu sou. Eu estou mostrando que eu preciso ir, que eu vou sofrer. Mas eu estou dizendo para vocês querem ser meus discípulos, isso tem um preço. Você quer me seguir? Você quer ser transformado? Você quer ser parecido comigo? Então, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. O caminho com Jesus, irmãos, é caminhar de renúncia. É caminhar de entrega. Tem sofrimento? Sim. Tem bênção? Tem. Tem milagre? Tem. Tem sofrimento também. Tem sofrimento também. Porque nós vamos sendo moldados. É assim. Essa vida aqui, querido, não espere tanta coisa dela. Tiago disse, se nós tivermos com o que comer e com o que vestir, estejamos com isso contente. Mas a nossa vida aqui, ela está programando que nós vamos viver no porvir. Isso daqui passa, o sofrimento passa, tem final. O apóstolo Paulo diz que toda a nossa tribulação aqui, ela é chamada de uma leve e momentânea tribulação. Mas o que ela vai produzir? Um eterno peso de glória no porvir, querido. A tua vida, aquilo que você sofreu aqui vai ter eterno peso de glória. Não dá para se comparar aquilo que a gente vive aqui com aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Mas Deus aqui está trabalhando a rocha. Deus está uma hora elogiando, outra hora apertando, outra hora te chamando a atenção, agora te dizendo que você precisa renunciar, que você precisa se negar, que você precisa vir. Esse é o processo de o Senhor que está transformando esse homem em rocha, que quer transformar a gente em rocha também. E Pedro, o Senhor não desiste de Pedro porque ele deu essa bola fora. Não, o Senhor vai se revelar no monte da transfiguração e ele vai chamar o Pedro. Ele não desistiu do Pedro, porque ele não desiste da gente, irmão. Ele continua querendo se revelar ainda mais. Pedro, Tiago e João, vamos para o monte da transfiguração. E lá eles veem Jesus com o seu corpo glorificado. Eles veem Elias e Moisés conversando com Jesus. A glória de Deus é manifesta naquele monte, porque eles estão ali tratando daquilo que Jesus ia fazer e da sua entrega. E quando eles veem aquilo, quando Pedro vê aquilo, ele vai de novo ter uma grande ideia. Vamos fazer 3 tendas, uma para o Senhor, uma para o Elias, uma para o Moisés, e não vamos sair daqui nunca mais. Aquele que está sendo transformado, irmão, quem não quer ficar no monte da glória? Mas a gente precisa descer para o vale da provação também. E ele tem, irmãos, e eles têm os 3 ali, o grande privilégio e honra de ouvir, quando ele fala isso, de ouvir a voz de Deus. Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Quanto privilégio vai passando esse homem que está sendo transformado. Deus tem isso para mim e para você também, irmãos. E a furada do Pedro na última ceia, que ele não quer deixar Jesus lavar o pé dele. Nem tudo a gente entende, mas o Senhor pacientemente vai nos ensinando. Não, Senhor, o Senhor não vai lavar meu pé, não. O Senhor está querendo ser servo? Não. Não, se eu não lavar o pé, não tem parte comigo, então pode lavar o corpo inteiro. Vai lavar tudo, não. O pé está bom. Esse é o Pedro. Esse é o Pedro. E o Pedro, então, começa a ser transformado e ser moldado, e ele começa a achar que ele já está bom. Você já passou por isso?
Ele começa a achar que ele já está bom. Mateus 26, do 26 ao 35. Então Jesus disse aos discípulos: essa noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês. Porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para Galileia. Mas Pedro, versículo 33, mas Pedro, tomando a palavra, disse: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca será para mim. Mas Jesus lhe disse: em verdade lhe digo que essa noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro insistiu: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Nem Pedro, nem eu e nem você podemos confiar em nós mesmos. Naquela hora, ninguém sabe. O Pedro ainda está sendo trabalhado. Uma certa arrogância, um certo orgulhozinho, porque talvez ele estava um dos 3, começa a subir no coração dele. Querido, qualquer coisa que o Senhor tem nos chamado e nos dado é mera acho que não combina com essa palavra. É a superabundante graça. Não tem a ver comigo e com você. E continua. É Pedro que vai dormir junto com os outros 3 no Getsêmani. O Senhor fala: ora aqui comigo, fica perseverando comigo, intercede, porque minha alma está angustiada até a morte. 3 vezes o Senhor volta, eles estão dormindo. É Pedro que, na hora que Jesus é pego, vai agir na carne de novo. E pega a espada e vai cortar a orelha do Malco. Mas ele está sendo transformado. Ele está sendo trabalhado. Em nenhum momento ele foi descartado. Em nenhuma das bobeiras ele foi descartado. Quero dizer para você nessa manhã: você não está descartado. Hoje o Senhor está te trazendo aqui para te lembrar que Ele está trabalhando na tua vida, que Ele está moldando o seu ser, que Ele está te chamando a um avanço, que Ele está te chamando ao crescimento, que Ele está te chamando à revelação. Mas você precisa estar com Jesus o tempo todo. Não dá para você voltar para trás, que senão você vai ficar estagnado. Jesus está transformando esse caniço em uma rocha. Ele está fazendo isso, irmãos. O Senhor está nos lembrando que para ser trabalhado nós precisamos ser humildes. É humildade que o Senhor procura. Nós precisamos saber que nós não temos nada de bom. Nós somos simplesmente vaso de barro, que qualquer coisa pode trincar e arrebentar. Temos que saber que aqui é vaso de barro e aqui dentro é o poder, a excelência, o tesouro, porque não sou eu, é o Espírito Santo. É o vaso de barro que carrega o tesouro, não tem a ver com a gente. Nós não podemos nos orgulhar de nada. Jesus está nos chamando. Você quer ser um discípulo, você vai ficar a vida inteira na multidão. Ser um discípulo foi isso, foi essa entrega, foi erros e acertos, mas sendo trabalhado. Mas agora chega um trajeto do caminho de Pedro, que foi muito difícil, que quando ele passa a seguir Jesus de longe, ele está achando que ele está bom e ele não está. Aqui foi um pior momento, mais doloroso da vida dele. O mais doloroso, mas é o que trouxe maior conversão, eu posso dizer assim. A maior transformação veio da sua maior dor, e essa dor se chamou arrependimento. É do genuíno arrependimento que vem a maior transformação nas nossas vidas. E eu coloquei aí o mesmo texto, mas como Lucas escreve. E o Lucas, ele traz mais detalhes. Lucas 22, do 31 ao 34. Quando o Simão fala que vai morrer com Jesus, que vai com Jesus até o fim, o Lucas, ele coloca aqui: Simão, Simão. Que Jesus diz para ele: Simão, Simão. Vê que aquele não está chamando ele de Cefas. Vê que aquele não está chamando ele de Pedro. Simão. Eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E você, a minha versão diz, quando voltar para mim. Outras versões diz, quando se converter. Mas esse sentido é um sentido de voltar para mim depois da sua queda. Fortaleça os seus irmãos. Porém, Pedro respondeu: estou pronto para ir com o Senhor.
tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus disse: eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você me negará. Você negará 3 vezes que me conhece. O que significa Satanás pediu para peneirar vocês como trigo? O trigo, na peneira, é para que a palha vá embora e só fique o trigo. Peneirar vocês como peneira, porque eu porém, orei por você para que a sua fé não desfaleça. Satanás chega para o Senhor e fala: posso provar a fé deles? Para ver se eles te seguem mesmo até o fim. E o Senhor orou para que eles não perdessem a fé. Então, peneirar como trigo era que a peneira ia revelar o medo dele, a insegurança dele, a insuficiência dele, que ele não era tão bom assim. Quando ele peneirasse, ele ia ver que tudo isso era palha e realmente tinha que sair da vida dele. E o que era o trigo? O trigo era o arrependimento que viria depois, o genuíno: eu amo Jesus, eu estou arrependido, eu fui palha, mas agora eu quero que a palha vá embora, eu quero ser esse trigo. Jesus não foi pego de surpresa. O Pedro me negou. Não, Jesus sabia exatamente aquilo que ia acontecer. Jesus sabe o meu hoje, sabe o meu amanhã. Ele sabe o teu amanhã. Ele não desiste de você. Ele continua querendo transformar a tua vida. Ele continua querendo te chamar para mais. Ele continua querendo se revelar mais a você. Ele continua contando com você para a missão dele. E eu coloquei aí nos 3 evangelhos para a gente ver o que cada um traz. Mateus 26:58, Mateus escreve que nesse tempo, quando Jesus é preso, quando Jesus é levado ali para o julgamento, para um lado e para o outro, Pedro seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote. E tendo entrado, assentou-se entre os servos para ver como aquilo ia terminar. Sabe, irmãos, isso mexeu muito comigo. Já li isso daqui muitas vezes, mas essa noite, quando eu estava lendo, ele não deixou de seguir Jesus. Mas o seu medo, a sua insegurança, aquilo tudo, ele estava seguindo de longe. Está errado seguir de longe? Está. Mas ele não conseguiu ir para mais longe. Onde Jesus estava, ele estava dando um jeito. Ele tinha medo, a humanidade. Ele está sendo trabalhado, ele está sendo transformado. Mas ele está vendo de longe. Onde será que ele vai? Eu não preciso, de alguma forma, eu preciso estar perto. Marcos escreve: Pedro seguiu Jesus de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote. Estava sentado entre os servos, aquietando-se ao fogo. Lucas escreve, a partir do 54, então, prendendo Jesus, levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E eu não coloquei aí, mas abaixo de Lucas, seguindo, diz que quando acenderam um fogo no meio do pátio, e estavam assentados, Pedro tomou o lugar entre eles, e uma empregada, vendo sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: este também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, eu não o conheço. Pouco depois, outro homem, ao ver Pedro, disse: você também é um deles. Mas Pedro disse: homem, eu não sou um deles. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmou, dizendo: com certeza, esse também estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistiu: homem, eu não sei o que você está falando. E logo enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Irmãos, o Senhor está nos chamando para a transformação. Talvez você está passando uma fase na tua vida que você não está conseguindo estar perto. Você está seguindo Jesus de longe. Eu quero te dizer que o poder do Espírito Santo está agindo aqui nessa manhã para te transformar, para te levar ao verdadeiro arrependimento, para você entender que você não pode se resolver sozinho, que você não pode, pelo seu esforço, se resolver sozinho, é pelo poder do Espírito Santo. Jesus não te quer longe, porque quando a gente está longe, a gente nega Jesus diante dos homens. As pessoas olham para a gente não vê um testemunho daqueles que está com Jesus. Mas o Espírito Santo está aqui. A minha oração é que Ele traga hoje arrependimento no nosso coração, que hoje Ele traga esse mover. E Lucas 22, continuando isso, e é nessa terceira vez, que Pedro nega Jesus, diz assim o versículo: então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro
se lembrou da palavra do Senhor. Quando ele tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. E esse olhar de Jesus cruzou o olhar. Pedro acaba de negar. Jesus está passando ali. Aqueles homens que estão fazendo mal para ele. Os olhares estão de longe, mas os olhares se cruzam. E aquele olhar de Jesus não é um olhar dizendo: não te disse. Não, não é esse olhar. É um olhar de amor e de misericórdia. Dizendo: é assim, é o que eu penso. Continuo te amando. Vai ficar tudo bem. Continuo contando com você. Você só está sendo trabalhado. Só precisa ser extraído de você esse orgulho, essa arrogância, essa autossuficiência. Você não é nada sem mim. Então o Senhor voltou e fixou os olhos. O Senhor está com os olhos fixados sobre você, meu irmão. Constantemente. Há um olhar profundo de Jesus cruzando com o seu olhar nessa manhã. E Ele sabe exatamente como está o teu coração. Ele sabe exatamente como está a sua estrutura. E esse olhar é um olhar de misericórdia, de graça, dizendo: eu continuo te amando, eu continuo trabalhando, eu quero transformar a sua vida. Que o Senhor nos traga um choro verdadeiro de arrependimento. Que esse olhar de misericórdia não nos traz, o olhar de misericórdia de Jesus, ele não nos traz condenação. Ele não nos traz aquilo dizendo: oh, como eu sou horrível. Esse olhar de misericórdia de Jesus para nós, ele nos traz como ele pode me amar. Olha o que eu fiz, olha o que eu estou fazendo, olha como eu estou vivendo, como Ele pode me amar. É um olhar que quer te constranger a voltar para Ele. Satanás me pediu para te peneirar como trigo, mas quando você voltar para mim, quando você se converter de novo a mim, quando você estiver de novo comigo, você vai fortalecer os seus irmãos, para que eles não sejam como você. É isso que o Senhor está falando. Que o Senhor traga hoje para nós essa consciência, um olhar de Jesus para você. Será que isso mexe com você? Seguir nessa caminhada, o Pedro é curado e restaurado a missão. Porque se não tem uma coisa que o Senhor não resiste, é um coração quebrantado. E contrito Ele não desprezará. Ele cruza o olhar, Pedro chora amargamente, e ele vê ali um coração quebrantado e contrito. É claro, ele não ia desistir de Pedro. Jesus é levado para a cruz, Jesus é açoitado, Jesus é morto da forma que a gente sabe como aconteceu. Mas Jesus ressuscita ao 3º dia. E o Marcos relata que quando o anjo aparece e vai trazer para as mulheres um relato de que quer encontrar com os discípulos, Marcos 16, 6 e 7 registra muito bem assim, ó: ele, porém, lhes disse: não tenham medo, vocês procuram Jesus Nazareno, que foi crucificado, ele ressuscitou, não está aqui, vejam o lugar onde tinham colocado, mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galileia, lá vocês o verão, como ele disse. Por que que o anjo falou? Avisa para os discípulos e para Pedro. Porque Pedro já tinha se autodescartado. Eu não sirvo. Olha o que eu fiz. Eu não vou voltar. O anjo precisou falar: não, está chamando todo mundo. Ô Pedro, você também, você continua na missão. É para você estar lá na Galileia. Eu quero dizer para nós nessa manhã: você também. Deus está chamando você também. E João 21 relata:
mais um episódio lindo da ressurreição de Jesus, onde eles estão pescando, e é a hora da cura e da restauração. E eu vou ler aqui, a partir do versículo 5. Preste atenção, se você quiser abrir, você abre. Acho que eu não coloquei aí, João 21. Eles estão ali pescando, e aí eles avistam um homem andando na praia, porque Jesus ressurreto estava esperando eles na praia. Colocou ali uma brasinha, um pão e peixe, esperando os seus discípulos. E aí eles avistam de longe. E aí o João fala assim, eu acho que, gente, é o Senhor que está lá na praia. E a Bíblia diz que Pedro, então, naquela hora, ele pula do barco, ele não espera nem chegar perto, ele vai a nado, agora ele quer ver Jesus, ele tem sede de Jesus. E quando eles chegam ali, o Senhor vai ter uma conversa com Pedro. A partir do versículo 5 de João 21 diz, depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama? Mais do que esses outros que me amam, podem vir um louvor. Ele me respondeu, sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse, apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou outra vez, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, o Senhor sabe que eu amo. E Jesus lhe disse, pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E respondeu, o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Se 3 vezes ele negou, Jesus fez questão de perguntar 3 vezes, você me ama? Isso é cura no interior daquele homem. Isso é cura para mostrar para o Satanás que pediu para peneirar ele. Negou 3 vezes, aqui, ó. Está dizendo que me ama. Está dizendo que me ama. Eu estou dando para ele uma incumbência. O Pedro não só foi descartado, como ele recebeu o ministério de cuidar do rebanho do Senhor. O Senhor curou a alma de Pedro. O arrependimento sempre vai ser o caminho da transformação, irmãos. É aquilo que o Senhor nos chama para a gente viver todo dia, o arrependimento. 5º e último. Esse caniço se torna rocha. Depois desse encontro com Jesus, depois dessa cura, depois dessa restauração, é em Atos 2 que, cheios do Espírito Santo, o Pedro, agora curado, restaurado, agora trabalhado, as duras penas, dores, oscilações, é o homem que vai se levantar e pregando, ele vai ser um instrumento para que 3.000 almas se convertam. É o Pedro que Atos 3 registra, que junto com João vai curar o coxo. É o Pedro, em Atos 4, que vai falar ali, e mais de 5.000 pessoas agora vão chegar também. Pedro, no capítulo 5, que vai estar preso e um anjo vai tirar ele da prisão. É o Pedro que vai pregar o evangelho aos gentios. É o Pedro, no capítulo 9, que vai ressuscitar Dorcas. É o Pedro que vai ser solto. No capítulo 12, um anjo vai soltar e tirar da prisão. É o Pedro, no capítulo 15, junto com os discípulos, tomando decisões importantes no concílio da igreja. É o Pedro que vai crescer ainda mais, que vai avançando ainda mais, que vai se tornando forte ainda mais. Continua a carne, porque todos somos. Mas é o Pedro que escreve cartas de ensino para a igreja. É o Pedro transformado. É a transformação que Deus tem para mim e para você. Vamos ficar em pé. Deus tem algo glorioso para a nossa vida. Deus tem novidade de vida, como nós ouvimos hoje, para a nossa vida. Deus tem transformação para você. Feche os seus olhos e comece a falar com o Senhor. Feche os seus olhos e vai falando com o Senhor. Oh, aleluia. Hoje o Senhor quer reafirmar o amor que Ele tem por mim e por você. Hoje, nesse dia de ceia do Senhor, essa mesa nos remete a esse amor. É o Deus de amor que está querendo lembrar de novo, eu não desisti de vocês. É o Deus que diz assim, eu estou trabalhando
Eu só quero que você se renda. Eu só quero que você tire os olhos dos barcos. Eu só quero que você esteja comigo na minha missão. Venha andar comigo. Venha ver o que eu estou fazendo. Anda comigo. Tenha tempo comigo. O teu lugar não é sentado tanto tempo nessa cadeira de escritório. O Senhor está pedindo mais do teu tempo. O Senhor está te chamando para uma entrega maior. Eu não sei quais são as renúncias, mas o Senhor está pedindo entregas aqui nessa manhã. O Senhor está pedindo posicionamento. Deus que ama está nos chamando a posicionamentos aqui nessa manhã. Quais são os posicionamentos que você vai tomar diante do que você tem vivido? Oh, Senhor, há um pedido de perdão, talvez para o Senhor. Há promessas hoje, há votos. Eu não sei, irmão. Eu sei que o Espírito Santo está aqui, dizendo para mim e para você o quanto Ele nos ama e está nos chamando para seguir. Se alguém quer vir após mim, sai da multidão, vem andar de perto comigo. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque quem acha que vai achar a sua vida aí fora vai perder. Mas aquele que me aceitar e o meu evangelho e para o mundo você perder, você vai ser achado. Você vai ser achado nele. Jesus está aqui de braços abertos, nos chamando para um novo tempo na nossa caminhada com Jesus, nos chamando para um novo tempo na missão com Jesus. É hora de mudar, irmãos. É hora de mudar o ritmo, gente. É hora de mudar de vida, gente. Deus está nos chamando para um outro nível, outro processo. Vem, aceita. Vai ser extraordinário. Tem revelações, tem visões, tem poder. Tem poder sobre a tua vida, e você vai começar a ver o que Deus vai fazer através da tua vida. Lá no escritório onde você trabalha, lá na rua onde você mora, lá falando com a sua vizinha, com os seus parentes, com as primas. Há um poder na tua vida e você vai começar a ver o que Deus vai fazer através de você. Pedro, restaurado com o poder do Espírito Santo, ele foi uma bênção nas mãos do Senhor. Deus está te chamando. Quem é você que quer viver esse novo tempo com o Senhor? Sai do seu lugar rapidamente, só para a gente fazer uma oração aqui, que o nosso horário está avançado. Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem sou eu? Quem sou eu? Eu estou aqui, Jesus. Eu estou aqui com os meus irmãos, Jesus. Jesus, ajuda-nos. Eu sei que quando o Senhor olhou para nós, o Senhor viu em nós algo que a gente não sabe, que a gente não imagina. A gente só se vê como um improvável. Ah, Deus, eu sei que os seus olhos sobre mim, sobre os meus irmãos, o Senhor está vendo em quem o Senhor quer nos tornar, em que o Senhor está trabalhando na nossa vida, no meio dessas dores, no meio dessas oscilações, no meio dessas mancadas, no meio dessa luta tão difícil, Senhor, no meio dessa provação que parece que a gente não vai aguentar, Jesus. Eu peço, Espírito Santo, sobre cada um de nós, Senhor, sobre cada um de nós, Jesus. Vem, Senhor, nós nos abrimos para o Senhor, nós nos rendemos. Espírito Santo, trabalha em nós, Espírito Santo. Nós nos abrimos, nós nos entregamos, nós nos rendemos, Senhor. Nós aceitamos, nós dizemos sim para a tua missão, Jesus. Oh, Senhor, transforma os nossos temperamentos segundo o teu Espírito Santo. Trabalha na nossa alma, trabalha nas nossas emoções, trabalha nos nossos medos, trabalha nas nossas inseguranças, trabalha na nossa incredulidade. Deus, nós queremos te amar mais, Senhor. Nós queremos nos entregar mais, Senhor. Transforma-nos, molda-nos, mexe o que o Senhor quer mexer.
Ah, Jesus, se revela, se revela, se revela, se revela para nós, se revela para cada um que está aqui. Espírito Santo, abre os nossos olhos, abre os nossos olhos. Olha cada irmão que está aqui, Jesus. Quebranta o nosso coração. Nos perdoa. Que o teu olhar cruze cada olhar aqui, Jesus. Vem nos constranger com o seu olhar. Vem nos constranger com o seu amor. Arrependimentos genuínos. Aqui há lágrimas de arrependimento, Senhor. Aqui existem lágrimas de entrega, Jesus. 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 Xaralalabá. Eu sinto um toque especial, uma porção para aquilo que Ele quer que você faça. O Pedro foi: apacenta as minhas ovelhas. Eu não sei para você, mas há aqui um comissionamento nessa manhã. Há um comissionamento do Espírito nessa manhã. Porque Satanás que quis te enredar, porque a armadilha que você tinha caído. Oh, onde você tinha caído? Oh, o Pedro voltou e ele foi confortar os seus irmãos. Recebe essa unção, recebe esse comissionamento nessa manhã, recebe esse poder nessa manhã. Oh, curte esse olhar de Jesus. Oh, aleluia. Vai orando e falando com Ele enquanto eles vão louvar. Vai olhando e falando com Ele, vai se entregando, irmãos. É você.